Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos encerrando praticamente a semana nesta sexta-feira. Hoje celebra-se o dia do sociólogo, o dia do biólogo e também o dia do estatístico, aqueles que trabalham fazendo estatísticas. Parabenizamos a todos pelo transcurso do seu dia. Dentro de instantes, ouviremos a segunda parte da mensagem ministrada pelo pastor Orlando. Ele é pastor da Igreja Congregacional em Diamantina, foi um dos oradores do nosso 26º Simpósio da Família, que terá o encerramento nesse próximo domingo, você não pode perder. Você também ainda ouvirá neste programa, ao término, o conjunto coral Renascer, da Igreja Presbiteriana lá em Queimadas, que também esteve abrilhantando o louvor, participando do 101º aniversário do Roberto Rey de Cali, coral da 13 de maio. Quero deixá-los com o pastor Orlando mais uma vez. Reflita na mensagem que nós vamos receber agora através deste nosso colega. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram os ventos. Deixa eu explicar isso aqui para você. Em primeiro lugar, a minha e a sua casa não está blindada de tufões, de problema. Não pense, não está. Escute: chuvas, ataques espirituais, rios, circunstância da vida, ventos, pressões externas, as mesmas tempestades atingem ambas as casas, perceba, do homem prudente, como também do insensato. Meus irmãos, alguém tem um lerdo engano. O senhor é pastor, homem de Deus, vocês têm toda a família, graças a Deus, eu e minha casa serviremos o Senhor, não temos problema nenhum. Lerdo engano. Toda casa passa por tempestade, por ventos fortes. Não tem aquela notícias mal, aquele dia mal que chega, uma notícia que abala. O que fazer, pastor? Cair nos pés de Cristo. O que fazer quando um filho sai da presença de Deus? Quantos pais choram? O que fazer quando o filho se debanda? O que fazer quando chega a notícia: sua esposa está com câncer? Quantos disseram, e com tristeza eu digo isso, se viu para mim enquanto estava com saúde, e depois? Isso é casamento? Isso é o que Deus quer? Isso está firmado sobre a rocha? Está firmado sobre momentos, sentimentos momentâneos. Ser uma família de Deus não impede a tempestade, não impede, mas garante a permanência. A família que está sobre a rocha, a tempestade vai vir, o vento, mas ela vai ficar firme. Amém? Vai ficar firme. Preste atenção nesse texto aqui. Duas famílias enfrentam a mesma crise financeira, os mesmos problemas com os filhos, a mesma dor. Uma desmorona, outra se fortalece. Por quê? Porque uma tem fundamento e a outra não. Fundamento da família, meus irmãos, volto a dizer, não é fama, não é dinheiro, não é beleza exterior, é Cristo, e pronto.
É o Senhor que deve governar a nossa vida. Sua casa está preparada para a crise? Quando o problema vem, vocês oram ou brigam? Crise não destrói família, revela fundamentos. Vou repetir: crises não destrói família, revela os fundamentos. Porque os fundamentos é que vai dizer na hora da crise. Aqui tem muitos casais que cada um tem um tempo. Um tem 5 anos, 10 anos, 15, 44 no meu caso, outro não sei quanto. Independente do tempo de casamento que eu tenho, casamento é para ser cuidado todo dia, sim ou não? Sabe o que a estatística está dizendo? Que casais, um número muito grande está se separando depois dos 40 anos. Por quê? Os filhos já se casaram, a síndrome do ninho vazio, o casal não tinha uma base sólida, vivia apenas de aparência, todo mundo pensa que está todo muito bem, mas quem conhece a intimidade de cada um é Deus, ou não? Entende? Como a coisa é muito séria para a gente chamar para si. Meus irmãos, olhando para isso aqui, Jesus está chamando uma atenção muito grande. Mas perceba que existe um segundo tipo de casa, aparentemente igual, mas com um final feliz. Infeliz, aliás, um final trágico. Veja o verso 26, ainda aqui do texto. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Homem insensato, atenção, homens. Espero que depois ninguém esteja me pegando lá fora. Nós estamos com a crise de homens. Homem não só é vestir calça, homem é ter responsabilidade. Homem é entender que casou, ele tem que cuidar da mulher. Eu sei que ela pode participar, mas estamos vivendo uma crise hoje de homens que entendem o que é homem à luz das Escrituras, que é cabeça, que é protetor, que é aquele que protege, que ama, que cuida, e que de fato dá assistência à sua família. Não sai um glória? Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que se nesta, eu concordo com quem disse, se é uma radiografia espiritual, ela vai nos mostrar de fato, por dentro como estamos. A realidade nua e crua. Quantos casamentos destruídos? Você conhece alguém? Precisa dizer, quantos lares? A estatística, eu gosto muito de estatística, diz que 70% dos casais não chega a 10 anos. Eu achei alto. Não sei quem fez estatística se está certo. Diz que apenas 20% passa dos 20 anos juntos. E apenas 10%, eu achei um exagero, terminam juntos. E esta crise está atingindo líderes. Nós estamos vivendo uma crise de liderança. Líderes que estão atingidos. Porque eu quero que você entenda, pastor é homem igual a você, com sentimento, com problema. Essa ideia do filho do pastor, ele tem nome. Ele é uma ovelha como o seu filho. A mulher do pastor, ela tem nome. Ela é uma ovelha como qualquer irmã. Porque às vezes se colocaram esta ideia, lançaram um livro mais ou menos nos anos 90, super crente. Por favor, vá olhar se eu estou na esquina. Não existe super crente. Existe um super Deus que nos sustenta. E não um super crente.
Essa ideia de super crente é aquele que não falha, é aquele imbatível. E meus colegas, e meus queridos irmãos, nós precisamos saber que pastor precisa ser pastoreado. Pastor precisa sentar para ouvir. Pastor precisa ser pastoreado, cuidado. Pastor é gente. Mas o que foi que falaram? É que eu tenho que me apresentar como um super-herói. Eu não sou super-herói de ninguém. Eu prego sobre um super-herói que é Cristo. Ele é o meu super-herói. E às vezes, alguns líderes, alguns colegas caem nessa ideia como super. Não, você não é super. Tem momento que você chora. Tem momento que você entra num quarto e você não pode compartilhar com todos. Tem momento que você preserva a sua esposa. Você é gente e você é tão gente como o outro, mas Deus lhe escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Entendamos isto. Entendamos isto, porque, queridos, eu estava conversando com um dos filhos de pastores em uma viagem. Ele disse assim: pastor, abrindo o seu coração e disse assim: pastor, o senhor que tem influência na aliança, leve lá para que possa fazer um trabalho com os pastores e com os filhos dos pastores. Quantos filhos revoltados por causa do ministério? Porque às vezes foi colocado o ministério como um concorrente, não é a bênção de Deus. Foi porque às vezes a gente pecou, se entregando e desprezando o mais principal, o mais importante, meus irmãos, não é o meu ministério, é a minha família. Se você é um trabalhador normal, em primeiro lugar, Deus. Segundo, o seu trabalho. Terceiro, a igreja. Se eu sou um pastor, em primeiro lugar, Deus. Segundo, a minha família. Terceiro, a igreja. Porque para eu estar bem, eu preciso estar bem com a minha família. E quantos não entendem isso? Não, o pastor e tal, e aquela coisa. Alguém pensa que pastor não é nem gente, que não tem nem problema. E tem muitos que dizem assim: se eu passar um dia conversando, diz assim: se eu disser para a igreja alguma coisa que eu estou passando, eu perco a minha autoridade. Oh, por favor, vá se converter. E que autoridade? Jesus disse: aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Rasgue o seu coração e deixe com que Ele cuide. Perceba, meus irmãos, que no versículo 26 ele está falando de uma tragédia de uma família construída na areia. A palavra insensato, a ideia é de tolo, sem discernimento espiritual. Ele também, escute, assim como o prudente, ele ouve, ele frequenta, ele conhece, mas não obedecem. Não adianta, meus irmãos, simplesmente eu ouvir. Desobedecer a palavra de Deus é construir a própria destruição. Construir na areia é mais rápido, mais fácil, mais confortável. Sabe? Nenhum de nós aqui pagamos preço pela salvação. Cristo já pagou por nós. Mas a vida cristã, eu não sei você, é uma luta diária, sim ou não? E a luta não é contra o outro, é comigo mesmo. Porque todos nós aqui temos um desses temperamentos. Ou você é fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Nós temos um desses temperamentos. E aí? Essa luta, meus irmãos, é constante. Preste atenção, construir na areia é mais rápido, mais fácil, mais confortável. Representa famílias que evitam confronto. Tem coisa que você precisa sentar. Reúna a sua família. Reúna seus filhos. Não, eu não vou nem tocar. Tem momento que é precisar de um confronto. Vai doer, mas vai sarar. Vai trazer cura. Não, eu não quero confrontar, mas você precisa confrontar. Seja o líder da sua casa. Confronte. Não corrige erros. Vive sem disciplina espiritual. A disciplina espiritual na sua casa, existe correção ou tudo é permitido?
Amor sem verdade destrói famílias. Amor sem verdade destrói famílias. Estou já chegando no final para você dizer amém. Eu não quero me estender. Toda construção revela o seu valor quando é testada, meus irmãos. Alguns anos atrás, minha esposa foi diagnosticada com câncer. Eu peguei a igreja e fui fazer o tratamento dela em Natal. E eu disse: e a igreja, pastor? Tem quem cuide, eu vou cuidar dela. O que der para ela, dá para mim. Aonde não cabe ela, não cabe a mim. Aonde ela entrar, eu entro. E fizemos esse tratamento, e Deus levanta sempre Cirineu, irmão, para ajudar. Pode crer nisso, Deus sempre levanta alguém para dizer: deixa eu lhe ajudar aqui. Eu vou ajudar, você leva esta cruz. Um abraço, uma oração, um amigo, alguém que guiou, Deus levantou. E ela precisou tomar iodo e tal, e hoje está aqui curada para a glória de Deus, faz alguns anos. Minha esposa, meus irmãos, ela não gosta muito de púlpito não. Quando a irmã chamou, eu vi a hora ela caiu. Eu falei: olha, eu sustento você. É dela. Eu costumo dizer que minha esposa é muito mais crente do que eu. Porque escute aqui, eu não estou... Glória a Deus pelas esposas de pastores que têm talento. Mas alguém tem a ideia que esposa de pastor também é uma pastora, também tem que pregar. Aliás, que a gente não aceita a pastora, né? Mas, por exemplo, não concordamos no ministério. Mas veja bem, a função maior da esposa do pastor é cuidar do seu marido. Ele estando bem, a igreja vai bem. Agora, se ela tiver talentos, amém, glória a Deus. A Diamantina já se acostumou. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto lugar, meus irmãos, e partindo para o final, veja o verso 27. O resultado final: firmeza ou queda total. Veja o verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Foi grande a sua queda, grande, completa, devastadora. Não é um pequeno dano, é um colapso total. Toda família será provada nesta vida ou diante de Deus. Uma casa pode parecer perfeita por anos, até o dia em que tudo desmorona de uma vez. E aqui eu abro um parênteses. Ninguém se separa do dia para a noite. Quando vão saber, mas o problema já foi que não foi tratado. Você vai aos poucos. São coisas que não são tratadas e que vai virando uma bola de neve. E aqui eu faço alguma pergunta para ir para a conclusão. Como está o seu fundamento hoje? Sua casa suportaria uma tempestade agora? Não espere a crise para corrigir o alicerce. Conclusão. Jesus termina com alerta, não com consolo. Ele fala de 2 homens, 2 casas, 2 tempestades e 2 destinos. A diferença está em uma decisão: obedecer ou não. Construir sobre o alicerce ou sobre a areia, sobre a rocha ou sobre a areia. E aqui, meus irmãos, eu faço um apelo final. Convide a sua família. Ore por sua família. Preste bem atenção. Deus hoje e ainda continua curando feridas na família, restaurando casamentos abalados. Deus continua o grande restaurador. Deus está interessado na sua e na minha família.
aquele que começou a boa obra de aperfeiçoar também no seu casamento. Porque qualquer coisa, vamos se separar, vamos sentar, vamos resolver. Creio que os pastores lidam com isso muito aqui, no geral. Meus irmãos, uma separação deixa marcas profundas. Pegue 2 folhas de papel, coloque cola de um lado e do outro e junte. Depois separe. Fica pedaços. Eu choro com tantas famílias, já chorei com tantas famílias. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele não quer que a minha família esteja bem, nem a sua. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Edifique a sua família sobre a rocha. Cristo seja o Senhor da minha e da sua vida e do nosso lar. Com isso, sem tomar mais tempo de vocês, eu queria orar por todos neste momento. Você pode ficar de pé? Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Feche seus olhos onde você está. Vamos orar juntos? Você crê de fato na palavra de Deus? Você tem prazer de estar na sua casa, ou você é como muitos que não têm alegria de voltar para casa? Como está o seu lar? É um problema, é um tufão enquanto os irmãos tocam aqui? Ou você tem paz na sua casa? Meus irmãos, durante esse período Deus já me deu oportunidade de viajar muito, mas não tem coisa melhor do que estar em casa. Vamos orar juntos? Depois a gente canta. Ore comigo na oração congregacional coletiva. Obrigado, Senhor. Obrigado pela família que nos desse. Obrigado pelos filhos. Obrigado pela esposa. Obrigado pelos netos. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Obrigado pelas esposas que estão aqui, pelos maridos. Eu creio no que prego e prego o que creio, que Tu continua restaurando família. Tu és o dono, Senhor, das nossas vidas. E eu te peço, homem das mãos furadas, moço da Galileia, adentra nos lares. Entra, Senhor, nos lares que necessita de uma intervenção divina. Esta família, Pai, que está passando por uma tempestade, Tu és aquele mesmo que disseste: aquieta-te vento, acalma-te mar. Deus, em nome de Jesus, este marido que precisa ser transformado, essa esposa que precisa ser alcançada, este filho que está distante, Senhor, nós oramos por família como já foi orado nesta noite, porque eu creio que o Senhor é o idealizador da família. Família não é uma instituição falida como dizem, mas família é uma instituição divina. É o Senhor que instituiu. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os lares aqui. Entra, Espírito Santo, quebrando os grilhões e trazendo restauração, renovação, salvação, libertação com a Tua presença. Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Mas não esqueça, nesse domingo, prestigie, participe, venha estar conosco para o encerramento do 26º Simpósio da Família. Você não pode perder.
Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Nós vamos encerrar ouvindo o conjunto coral Renascer da Igreja Presbiteriana de Queimadas. Até segunda-feira, se Deus quiser. Suas mãos.